Neste vídeo vou focar especificamente os assuntos relacionados com a utilização da esfera e do tubo enquanto elementos primitivos na modelação 3D. Na sequência do vídeo anterior, onde vimos o cubo e o cilindro, um dos outros objetos que é também utilizado com muita frequência como objeto primitivo para começar a modelar é a esfera. E nós encontramos a esfera aqui exatamente no mesmo espaço. Neste caso aqui temos a esfera, assim que clicarmos vamos ter a esfera apresentada aqui por defeito com as suas características base. Ora, neste caso vamos aqui fazer um display Ground Shading Lines para verificarmos que a esfera não é nada mais, nada menos que um conjunto de pequenas superfícies quadrangulares, ok? E que nós iremos ver como é que podemos alterar aqui através das propriedades. De uma forma genérica, básica, nós temos as mesmas características que qualquer outro objeto primitivo tem. Neste caso, aquelas características que aqui estão em cima, nomeadamente a questão de podermos adicionar a um layer, a questão de tornar visível no editor ou no sistema de renderização e a utilização de uma cor diferente para este objeto e depois o ativo ou inativo e o X-Ray que permite ver com transparência. No caso das coordenadas, mantém-se exatamente a mesma circunstância que os outros objetos primitivos. Portanto, temos aqui o posicionamento em X, o tamanho em cada um dos lados. Neste caso, reparem, eu posso alargar a esfera no sentido dela se transformar numa espécie de um ovo. Okay? E, portanto, nós podemos fazer todo esse trabalho de preparação da nossa primitiva, porque não vamos modelar com primitivas, vamos preparar as primitivas para depois poder cozinhar essas primitivas no sentido de as poder alterar especificamente em arestas, vértices e faces, e temos aqui também a rotação. Neste caso, a rotação, obviamente, nós só vamos ter a possibilidade de ver o que é que acontece aqui com as linhas que constituem esta esfera, uma vez que a esfera, sendo rodada em qualquer um dos sentidos, vai-se mantendo sempre uma esfera. Aqui, no caso do objeto, vamos ter então as propriedades específicas da nossa esfera. Como podem reparar, a esfera, por defeito, tem apenas aqui este handle, este pequeno ponto que é laranja. E este ponto permite-nos definir o diâmetro, ou neste caso, o raio da esfera, ok? O raio da esfera, que neste caso significa a distância entre o ponto central e a sua extremidade, ou um ponto da sua extremidade. Ora, aqui podemos também aumentar ou diminuir esse tamanho, e aqui temos os segmentos. Os segmentos são, de uma forma genérica, o conjunto de divisões que nos permitem definir esta esfera. Quanto maior for o número, reparem, ele vai se multiplicando quer na horizontal, quer na vertical. O que quer dizer que se eu tiver aqui um valor mínimo que é de 3 por 3, a minha esfera vai deixar de ser uma esfera e passa a ter aqui este aspecto bastante sui generis. Eu vou aproveitar para falar aqui sobre o Phong. O Phong é um mecanismo que nos permite aqui ter uma visão um bocadinho mais interessante deste objeto. Como podem reparar, ele tem aqui de uma forma muito estranha estas esquinas negras, ok? Se nós pressionarmos aqui, na prática vamos ter ainda aqui uma esfera. Mas o que vai acontecer é o seguinte: se eu quiser aqui ter uma apresentação mais interessante do meu objeto, vamos simplesmente reduzir aqui para, por exemplo, 40, ok? Como podem reparar, nós temos aqui a possibilidade de ver o nosso objeto de uma forma completamente distinta. E, portanto, neste caso, aqui temos aqui o limite de ângulo, temos aqui várias opções que podem permitir alterar o Phong, mas bastará reduzir aqui ao mínimo e teremos aqui as faces deste objeto apresentadas como deve ser. No entanto, vamos aqui aumentar novamente o conjunto de divisões, ok? Vamos colocar assim. Reparem o que é que acontece. A minha esfera, estranhamente, continua ali a ser apresentada da forma que ali está. E porquê? Se eu agora tornar editável, agora sim, eu vou passar a ter o meu objeto com o seu aspecto final. Isto é, vamos voltar atrás, Ctrl Z. Vamos fazer Ctrl Z até voltar a ter aqui a esfera. Enquanto eu tiver a minha esfera definida como primitiva, isto é, se eu reduzir aqui ao mínimo o conjunto de elementos, quando eu vou fazer um render, a minha esfera continua a ser considerada como uma esfera. No entanto, assim que eu tenho a minha esfera configurada com o seu aspecto definitivo, eu posso clicar aqui no Make Editable e a partir daí nós passamos a ter um objeto tridimensional com características muito próprias. Neste caso, se eu fizer aqui um render, temos então o aspecto igual ao que temos aqui no nosso objeto e depois temos, obviamente, a possibilidade de selecionar cada um dos pontos, esticar e encolher, etc. e depois renderizar e ver o seu aspecto final. A esfera tem, no entanto, ainda alguns aspectos interessantes que podemos aqui ver. Eu vou adicionar uma nova esfera
e vou aqui no campo dos objetos, para além de poder definir o seu raio e o número de segmentos, eu tenho a possibilidade de definir o seu tipo. O tipo standard é uma esfera absolutamente normal. Mas se eu quiser, por exemplo, um hemisfério, isto é, um pedaço da minha esfera, ou metade da esfera, eu vou poder escolher aqui desta lista pendente hemisfério. E neste caso concreto vamos ter aqui o quê? Vamos ter aqui apenas meia esfera. Ora, a esfera por si própria não é sólida e por conseguinte ela vai aqui apenas apresentar o conjunto de metade dos seus elementos, ok? Podemos também ir vendo aqui que temos outro conjunto de elementos que podemos ir especificando. Isto depois irá, com certeza, depender muito do tipo de resultado que nós pretendemos obter a partir da nossa esfera, mas reparem que eu posso aqui, se calhar, ver de uma forma muito mais interessante, assim, reduzindo estes elementos, o conjunto de objetos primitivos que eu posso alcançar utilizando a nossa esfera. Continuando aqui a falar sobre objetos primitivos, vamos aqui fazer um close hole para falarmos sobre o tubo. O tubo é uma outra primitiva que podemos encontrar logo imediatamente por baixo da esfera. Vamos clicar aqui no tubo e o tubo vai aparecer assim desta forma, ok? Vamos aqui mostrar que ele tem ali um espaço, um furo no meio, genericamente. É uma espécie de um cilindro com um furo no meio. Ora, das principais características deste tubo é que ele tem aqui um handle que permite alargar ou estreitar aqui o diâmetro interno deste buraco e depois tem aqui os handles externos, ok? Aquele que nos permite alargar ou encurtar a parte externa ou então subir e baixar a altura do nosso tubo, ok? Ora, tudo isto obviamente pode ser feito também mexendo aqui nas coordenadas ou nos atributos. Neste caso, no Basic, temos exatamente as mesmas características de todos os outros objetos primitivos, nas coordenadas também. No objeto vamos ter especificamente os dados deste objeto. Neste caso temos aqui o Inner Radius e o Outer Radius. O Inner Radius corresponde ao valor interno, isto é, o raio interno. O que quer dizer que se eu mexer aqui vou estar então a reduzir ou a aumentar o raio interno do meu tubo. O raio externo é o Outer Radius. Neste caso eu posso mexer aqui. Obviamente que vai chegar a uma altura em que eu vou estar a reduzir os dois ao mesmo tempo, porque eu não posso ter um Inner Radius maior que o Outer Radius. E reparem então, quando eu tento ali aumentar o Inner Radius para além dos limites do meu tubo, ele não vai deixar. O mesmo não acontece se eu quiser reduzir o tubo. Reparem, ele vai reduzir e a partir do momento em que se encosta ali ao Inner Radius vai diminuí-lo proporcionalmente, ok? Vamos ter também aqui os segmentos de rotação à semelhança do que acontece com o cilindro. Neste caso vamos vê-los aqui com o Ground Shading Lines e se nós aqui baixarmos vamos ter também a possibilidade de definir aqui objetos muito interessantes. Mais uma vez, se eu aqui renderizar, neste caso concreto vai-me aparecer o objeto já definitivo, mas é claro que eu terei que colocar aqui o Make Editable para poder conseguir então manipular aqui os meus vértices da forma que eu assim entender, ok? Vamos depois ver porque aqui acontece esta circunstância aqui de estarem os pontos desligados uns dos outros, mas isso ficará para um próximo vídeo. Vamos aqui voltar ainda ao tubo, vamos colocar aqui um Close All para fazer um reset ao nosso desenho. Vamos aqui colocar um cilindro, vamos colocar aqui o Display Ground Shading Lines, vamos aqui ao Caps. Ora, o que acontece no Caps então é a possibilidade de nós definirmos se queremos também, eu aqui coloquei o cilindro, peço desculpa, vamos colocar sim o tubo, peço desculpa pelo erro. Vamos aqui ao Slice e no Slice o que vai acontecer é exatamente a mesma circunstância que acontece com a esfera. A possibilidade de eu poder definir que quero apenas um pequeno espaço deste meu tubo, ok? Ficará sempre ao critério da criatividade do modelador escolher quais são as primitivas que melhor se adaptam ao objeto que ele pretende modelar a partir daqui. E esse é um conceito extremamente importante na modelação 3D. Temos também a possibilidade de criar aqui um fillet, isto é, no painel dos objetos, nós podemos clicar aqui e automaticamente ele vai arredondar. Não será com certeza uma funcionalidade muito utilizada, mas existe esta possibilidade de criarmos estes elementos primitivos e a partir deles depois podermos editar os nossos elementos e poder partir para a modelação 3D. E desta feita vimos então aqui mais dois objetos primitivos a partir dos quais nós podemos começar a criar os nossos modelos em 3D.